qual que é a ideia? Tá? A ideia é a seguinte, a gente vai desenhar agora um conjunto de objetos que tem uma semelhança bastante grande com esse desenho que vocês já fizeram, só que o objeto mais baixo, ele vai ser transformado em uma marquise. Tá? Então, é uma coisa mais ou menos assim. Ó. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um objeto mais alto, né? Eu vou desenhar uma isometria aqui, alguma coisa parecida com isso. Tá? E vai ter aqui um outro objeto, né, mais baixo do que ele, que, na verdade, vai ser um plano, né? Claro que em arquitetura as coisas sempre têm alguma espessura, né? Que vai estar apoiado aqui, ó, em dois pilares. Tá? Então, a gente vai ter uma coisa parecida com isso aqui. Né? Que é similar ao que a gente tinha feito até então, né? Que era um objeto aqui e um outro objeto aqui, que era um bloco maciço, um sólido. Né? Agora a gente vai transformar isso aqui numa marquise. O que vai começar a acontecer com a sombra dessa marquise? Tá? Aí a gente tem que entender, assim, alguns fundamentos, né? Vamos recuperar aqui alguns fundamentos, né, do desenho da sombra, tá? Vamos pensar lá nas nossas velhas goleiras, tá? Vou desenhar aqui uma sequência, tá? De duas goleirinhas aqui. Isso aqui pode ser tanto um wireframe, né, de um sólido, como também pode ser, ó, 4 pontos de apoio e 4 peças que conectam esses pontos de apoio na parte superior. Como é que eu chegaria na sombra, né, desse conjunto de linhas aqui, né, de peças verticais e horizontais? Bom, aqui é bem simples, né, vocês já conhecem a regra, 45 graus, 45 graus, 45 graus, 45 graus, e ligue os pontos, né? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Isso aqui é a sombra projetada, ó, desses objetos lá no chão, claro que conectando aqui, né? Vou reforçar a sombra dessas linhas. Se isso aqui fosse uma pérgola, né? Vocês sabem o que é uma pérgola, né? Uma pérgola é um elemento arquitetônico que visa atenuar um pouco a incidência do sol ou servir de apoio para uma vegetação, enfim, né? Criando um ambiente assim numa escala, né? Que não é um espaço aberto, mas não é assim o céu aberto total. Então, se isso aqui fosse uma pérgola, né? Eu tivesse aqui uma série de elementos horizontais, né, apoiados lá naquela estrutura, a sombra desses caras aqui, mesma coisa, né? Quantos eu fiz aqui? Dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, lá no chão, né, não preciso nem projetar as linhas, né? Vou simplesmente dividir aquilo lá, ó, em 6 partes iguais, tá? E aí eu tenho a sombra desse elemento, né, desse pergolado lá no piso. Outra coisa legal, assim, que eu acho de mostrar para vocês nesse momento, né? Digamos que esse plano superior, vou desenhar de novo aqui, tá? Uma coisa parecida, tá? Digamos que esse plano superior aqui fosse algo que está, de alguma forma, né? Não me perguntem como, mas ele é um plano flutuante, tá? É um negócio que está no ar, está pairando no ar aqui, assim. Como é que eu encontro a sombra, né, de um objeto que está pairando no ar? Bom, eu tenho que saber a distância dele em relação ao chão. Né? Eu vou projetar aqui as mesmas linhas a 45 para encontrar esses pontos lá no solo, que é esse plano infinito, né, que vai em todas as direções, que a Bel tinha perguntado para o Zé ali. Né? E aí vou simplesmente ligar os pontos aqui. Ó, tá? Então eu vou transformar isso aqui num plano opaco, e a sombra desse plano opaco flutuante, que eu já disse para vocês, não me perguntem como que ele está flutuando, mas ele está, né? A sombra desse plano flutuante é uma coisa assim, ó.
tá? Ficou fora do enquadramento aqui. Deixa eu ajeitar um pouquinho. Então, essa é a sombra desse plano que tá flotando aí, né? Que tá mais alto do que o chão, né? Se tivesse pilares, né? Aí seria só conectar aquelas sombras. Então, gente, esse desenho que a gente vai fazer hoje, né? Que é essa marquise, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa muito parecida, né? Com o que vocês já têm feito, né? A gente vai ter que pensar, né? Que tem um objeto mais alto aqui, que vai ter uma determinada projeção de sombra, tá? Vou desenhar aqui a grafite, ó, tá lá, desenhando a sombra do cara mais alto, né? Que tá, a gente sabe que ela vai pelo menos aparecer aqui assim, ó, embaixo dessa marquise, né? Esse pilar aqui, ele vai projetar uma sombra aqui. Esse outro pilar vai projetar uma sombra aqui, faz de conta que isso aqui é uma goleirinha, né? Ó, goleirinho. E depois, né, claro que essa aresta aqui tem que continuar, né, aqui, e essa outra aresta tem que continuar lá. Então, a gente vai ter uma sombra que é algo parecido com isso aqui, né? Claro que lá vamos completar, né? Vai ter uma aresta lá atrás, que vai dar uma sombra mais ou menos aqui assim. Acho que vai aparecer um pedacinho ali, não sei, né? Fiquei na dúvida ali, Zé, se vai aparecer ou não, mas Se não aparece, a gente faz aparecer, né? Para ficar mais interessante. exatamente, para ficar mais interessante, bem falado, tá? Então, alguma coisa desse tipo aqui, tá? Então, a sombra da marquise, né, é algo que parece, assim, extremamente complexo, né? Mas, na verdade, a gente tem que lembrar sempre, né, do exercício anterior, como se isso aqui fosse um sólido, né? E a gente vai fazer o quê? A sombra da tampa desse sólido, tá? A tampa desse sólido aqui. Aí, nesse caso aqui, acho que só vale comentar uma questão importante com vocês, né? Em arquitetura, gente, tudo tem espessura, né? As coisas não são, em arquitetura, como folhas de papel, né? Embora até uma folha de papel tenha espessura, mas ela é tão pequena em relação às outras duas dimensões que parece que é um objeto 2D, né? Embora não seja. Mas, ok. O que eu quero dizer com isso? Que uma marquise, tá? Ela tem, ó, minimamente uma espessura, tá? Que a gente não vai definir em números assim com vocês, né? Vocês vão trabalhar com uma proporção que fique legal, né? E se a gente fosse projetar a sombra, né, dessa marquise aqui no chão, tá? Vamos fazer aqui uma projeção de sombra. O que vai acontecer, tá, com a sombra dessa marquise aqui? Vou só armar aqui o esquema básico aqui. Agora são dois planos, né? São dois planos, exatamente. Perfeitos, é um sanduíche, né? Existe um plano aqui em cima e um outro plano que está ali embaixo, né? Um sanduíche, né? Então, o que vai acontecer? A gente tem que ter a sombra desses dois planos, né? Como se um fosse ligeiramente deslocado, né? Em relação ao outro, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vou usar o vermelho, tá? Essa arestinha vertical aqui, ó, tá? Essa aresta vertical que está aqui, essa aresta vertical, ela vai ter que aparecer lá. Concordam? Ela tem que aparecer ali, né? Assim como lá naquele cantinho também tem que aparecer aquela aresta vertical. E aí o que vai acontecer com a sombra dessa marquise? Ó? Ela vai ter esta pequena mudança, ó, em relação ao que era só um plano, justamente para conseguir representar que ali existe, ó, uma espessura. Então, vai dar um dentinho ali, né, que é horizontal, porque ele corresponde àquela aresta vertical, né? Então, a sombra dessa marquise, ela vai ganhar aqui uma espessura, tá? Outra coisa importante, tá? O pilar, né? Eu vou desenhar aqui, ó, o pilar
mais de perto, tá? Faz de conta que isso aqui é o pilar, né? Vamos imaginar que seja sei lá, um pilar de concreto, né? Tem aqui um tufinho de vegetação, né? Vou até colocar aqui do lado uma... Desce um pouquinho a folha, professor. Descer um pouquinho a folha, aqui, ó. Desenhar aqui um pilar, obrigado por me avisar, tá? Vamos botar aqui uma... Né? Faz de conta que aqui, assim, tem uma pessoa aqui parada, né? Só para a gente ter uma noção de escala, né? Não é Adidas, tá? Adidas são 3 listas, esse aqui tem 4, tá? Não vou fazer... Mas pode ser do Paraguai. Pode ser, né? Pode ser. Né? Quando eu era piá, tinha uma marca de abrigo que a gente usava que tinha 4 listras em vez de 3, que era mais barato, eu me lembro. Né? E, então, tá aqui o pilar. Tá? O que acontece com o pilar, gente? Tá? O pilar, a gente não pode esquecer ó, que ele tem uma espessura. Né? Ó, existe uma profundidade aqui. Então, a sombra do pilar, ela parte daqui e também ali de trás. Ó. Então, na verdade, a sombra do pilar, na perspectiva, fica uma coisa assim. Ó. Por que eu estou mostrando isso? Porque, invariavelmente, né, Zé, sempre aparecem os desenhos, né, que o pessoal desenha o pilarzinho da marquise ali e puxa a sombra só aqui. Ó. Né? O pessoal faz isso, esquece né, que tem que ter uma sombra, né, uma espessura de sombra ali, digamos, que vem daquela aresta ali de trás. Tá? Então, mostrei isso aqui para vocês, assim, só para ninguém esquecer. Tá? Então, é isso, pessoas. Né? Eu vou dar uma barbada aqui para vocês agora, tá? Uma grande barbada aqui, que eu acho que pode ajudar. Né? Também os professores não estão aqui para complicar a vida de vocês, né? A gente está aqui para ensinar. Então, assim, ó, eu vou pegar uma folha de papel vegetal e vou colocar em cima desse desenho anterior aqui, ó. Só para poder fazer um desenho rápido aqui, ó, e entender ó, o que iria acontecer se isso aqui fosse uma marquise. Tá? Então, usando aqui a mesma perspectiva, né? Eu, na verdade, preferiria ter usado um papel manteiga, mas o vegetal aparece melhor no vídeo. Tá? Então, por isso que eu peguei o vegetal. Né? Isso aqui vai completar lá atrás. Né? E aqui, assim, a gente vai ter ó, 2 pilares. Né? Ali tem a espessura do outro pilar. Então, armando esse desenho aqui, né, fica relativamente fácil de entender o que vai acontecer com essa sombra. Tá? Eu vou até fazer essa sombra aqui com alguma cor, né, para ficar um pouco mais fácil da gente enxergar. Né? Dá para ver esse esverdeado aí na tela? Acho que dá, né? Ó. Sim, sim. Então, isso aqui e é incrível, hein, Pita? É incrível... Essa tua exemplificação, ela é excelente para eles perceberem como com uma sofisticação da relação de sólidos, aquela projeção de sombra dos sólidos mais robustos anterior permite o entendimento, né? Incrível. Sim, exatamente. Né? A laje que sai do sólido vai ficar perfeita ali já. Ó. Exatamente. Ó. Esse aqui é o plano. Ó. Tá? Isso aqui, claro, né? Isso aqui é sombra. Isso aqui é sombra própria. Né? E os pilares, olha lá o que vai acontecer com eles. Ó. A gente vai ter uma sombra aqui, vai ter uma sombra lá. Claro que a sombra daquele pilar lá, né, Zé, vai ser totalmente engolida pela sombra da marquise, né? Eu marquei ali só para ajudar a entender, né? Porque aqui assim vai dar uma coisa desse tipo. E esse ladinho da goleira aqui, ele está em sombra própria. Vamos tirar o desenho de baixo, ó. Fica mais fácil aqui de enxergar o que acontece. Tá? Então, dica, né? Não são as mesmas medidas, mas se vocês puserem um papel transparente por cima, né, do desenho anterior, vocês conseguem fazer um croquis rapidão, assim, para entender o que vai acontecer com a sombra. Inclusive aquele pedacinho ali que permanece, né? Que é oriundo, né, da sombra do mais alto naquele outro.
né, que nada mais é, né, do que a gente imaginar que aquele outro objeto sólido ainda existe, né? Então, aquela sombrinha está ali assim, ó. Certo? Ó, vamos imaginar que aqui assim tem um drone, né? Vamos desenhar um drone aqui que vai ter ali seus 4 motorzinhos ali, né? Suas 4 hélices, né? Pairando aqui sobre esse objeto. A partir do momento em que eu sei a altura desse drone, né, em relação ao desenho, né, sei lá, onde é que poderia estar esse drone aqui em relação a esse desenho? Vamos ver, para essa sombra cair aqui na folha. Né? Vamos imaginar que a altura dele em relação ao chão seja essa aqui, ó, tá? Como se ele tivesse alinhado mais ou menos no meio aqui desse objeto. Então, o que vai acontecer com a sombra dele? Ó? 45 graus, né? Então, a sombra desse drone, ó, vai vir parar mais ou menos aqui assim, ó. Ele tem que estar com a barriga paralela ao chão, né? Exatamente, não pode estar voando inclinado, ele tem que estar voando bem paralelo, né? É isso aí que vai acontecer, tá? Então vai ter, parece uma tartaruguinha ali, né? Mas é um drone, é para ser um drone, tá? É para ser um drone, tá? Muito bem. E é legal esse tipo de coisa em voo, porque vocês podem fazer uma experiência a próxima vez que andarem de avião, quando o avião, obviamente, quando ele está ascendendo e nem quando ele está descendendo, né? Quando ele está em voo cruzeiro, acima das nuvens, olhar para o horizonte e perceber essa relação horizontal. É fantástico. Realmente, é o mais próximo que a gente chega dos astronautas, por enquanto, né? Sim. Porque também tem né, num voo espacial como esses que agora estão até sendo comercializados aí, a distância é tão grande, né, que o plano horizontal da Terra se perde, aí tu te afasta tanto que tu vê a esfera, né? Aí já é uma outra, deve ser algo... E no avião também, claro que se tu vê a tampa, né? Tu vê uma tampa, né? Se tu girar a cabeça, tu percebe a curvatura, mas se tu olhar para frente, tu ainda percebe o plano horizontal. É impressionante isso. Incrível. Eu tenho uma pergunta em relação ao dentinho da espessura, né? Ele vai pro fuga? Não, ele não vai para o fuga, por quê? Porque ele é um pedacinho de aresta vertical, então ele fica paralelo ao plano do quadro, né? Lembra? Ah, Tá? Pensa assim, ó, pensa naquele, eu vou pegar isso aqui que está aqui, ó, e vou desenhar aqui embaixo, tá? Pensa naquilo ali como uma goleirinha, tá? Aquela espessurinha da marquise, pensa como uma goleirinha, né? Então isso aqui, ó, ficaria uma coisa assim, ó, paralela ao plano. Claro, como ele está lá embaixo, né? Ele vai ficar bem mais distante, e aí, claro que a gente recompõe aqui o sólido para poder encontrar os pontos onde ele vai se projetar, tá? Mas arestas verticais ficam paralelas ao plano do quadro. Então, aqui, na verdade, fica um pequeno ângulo aqui, ó, né? Onde esse pedacinho aqui de linha, né? Esse segmento aqui, ele é paralelo ao plano do quadro. É uma repetição absurda das mesmas coisas, né? Exatamente, são as mesmas coisas que a gente já viu, repetidas em diferentes proporções, né? E acho que esse é o segredo, assim, para poder montar esses desenhos.